queridos! Começa mais um podcast bíblico, a nossa caminhada em conhecer mais o Senhor, em prosseguir nesse conhecimento, até porque Deus tem sempre algo novo para nos revelar e hoje Ele também quer falar ao nosso coração. A gente está numa caminhada no livro de Provérbios, o livro que foi escolhido por você aí de casa, e já começamos esse estudo com muita sabedoria. E hoje nós vamos estudar juntos Provérbios capítulo 2, e o título já é A Excelência da Sabedoria. Muita coisa boa, te convido a ficar até o final desse programa, porque vai ser maravilhoso. E além de você ir de casa, também estou aqui muito bem acompanhada com os meus queridos amigos. Eu começo com ela, Laísa. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Júlia. Olá, amigos de casa. Oi, Anderson, que já vai falar. Muito obrigada por estarem aqui com a gente novamente. Eu tenho certeza que hoje, no programa de hoje, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 2, você vai entender como buscar, né, Júlia, essa sabedoria. Eu tenho certeza que você vai entender também o porquê buscar essa sabedoria. Então, que Deus possa falar no seu coração e que essa mensagem possa ficar aí gravada no seu coração e você colocando ela em prática dia após dia. Exatamente. Muitos ensinamentos para o dia de hoje e sempre com grandes revelações. Estamos aqui também na companhia de Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo. Oi, Júlia. Oi, Laísa. Oi, vocês de casa. É um prazer estar aqui. A gente vai continuar essa caminhada. A gente acabou de começar Provérbios, né? Sim. Provérbios 2 hoje, e é uma alegria a gente poder estudar o livro de Provérbios, capítulo a capítulo, Sim. Observando as informações, as entrelinhas, né, a revelação que vem sobre cada versículo. E eu estou com grande expectativa para o programa de hoje. Aleluia! E assim seja! Pessoal, hoje, como já falamos aqui, Provérbios capítulo 2, e como eu relembrei no programa de ontem, que você possa fazer essa leitura antes de vir para o programa. A gente não vai ler aqui todo esse capítulo, mas vamos destacar alguns pontos e assuntos centrais. Até porque nos próximos capítulos de Provérbios, eu já até dei uma olhadinha, e tem um que fala assim, Provérbios sobre vários assuntos. Porque cada versículo é uma coisa, não tinha como ter um título central. Mas a gente tira muito ensinamento e hoje não será diferente. E como eu tenho ensinado aqui também, vamos sempre fazer uma oração antes de ler a Bíblia. E isso é bom você criar esse hábito para você, na sua casa, quando você for fazer a sua leitura, que você ore e peça o entendimento correto ao Espírito Santo, que Ele esteja do seu lado, te dando a revelação, porque é isso que vai fazer diferença para a sua vida. E no dia de hoje, vou pedir para a Laísa fazer essa oração. Pode ser, Laísa? Claro, Júlia, claro. Vamos lá, todo mundo, feche seus olhos. Concentre seus pensamentos em Deus. Pai, nós estamos aqui nessa tarde reunidos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de escutar a Tua voz. E, Deus, principalmente nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. E, Deus, nos dar até a sabedoria, essa sabedoria que está falando aqui no livro de Provérbios, para que a gente possa entender cada situação da nossa vida, mas hoje, principalmente, para que possamos entender a Tua palavra, a revelação da Tua palavra. Então, faça, Deus, os nossos ouvidos sensíveis e o nosso coração também sensível para compreendermos tudo que o Senhor quer falar conosco em o nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então esse estudo, muita coisa boa reservada para nós. E já no primeiro versículo a gente vê assim, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. E logo em seguida, ele tem aqui mais instruções, né? E também o propósito de tudo isso. Mas já me chama a atenção a terceira palavra desse versículo, que é o se. Ou seja, todo Provérbios aqui que a gente vai ler, e a Bíblia também como um todo, requer uma condição. É apresentado para você um caminho, aliás, dois caminhos, o de vida e o de morte, o de bênção e o de maldição. Mas cabe a nós escolhermos, então há uma condição. Se eu quero provar dessas bênçãos, eu preciso seguir por esse caminho de sabedoria, por esse caminho de justiça, seguir e praticar aquilo que Salomão está ensinando. Eu até separei o que Tiago ensina a respeito da sabedoria. Tiago 1, no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Olha que maravilha, livremente. E de boa vontade, e lhe será concedida. Então a gente vai estudar aqui Provérbios, a Bíblia Sagrada como um todo, a gente vai ver
que temos orientações do que fazer, do que não fazer, né? Ou seja, do que evitar, mas se eu não colocar isso em prática, de nada vai adiantar. Em Tiago também, né? Olha quantos ensinamentos, no versículo 22, vai falar sobre isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ou seja, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, olha a prática aqui de novo, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, esse será bem-aventurado em tudo o que fizer. Ou seja, a gente tem que guardar isso no coração e praticar. Muita gente esquece dessa parte, não é verdade? E aí eu até pergunto, né? O que o seu pastor pregou domingo? Você lembra? Você anotou? Você guardou isso no seu coração? E principalmente você praticou? Porque a gente até conversava aqui antes, falando no caso da psicologia, mas você tem ali o atendimento com a pessoa, mas chega um momento que ela tem que caminhar com as próprias pernas e colocar tudo aquilo que ela aprendeu em prática, não é verdade? Exatamente. A gente falava aqui, por exemplo, de um caso de ansiedade, né? Que uma vez, fora do horário de atendimento, eu recebi uma ligação, uma mensagem, e a paciente falava assim, eu tô em crise, tal. Mas aquele dia, aquele momento, era o momento exato, oportuno para ela colocar em prática tudo que a gente já tinha visto na terapia, tudo que a gente já tinha aprendido, técnicas de relaxamento, técnica para ela não ficar sofrendo ali com a crise de ansiedade. Então, e com a palavra de Deus é a mesma coisa. E a gente tem que colocar ainda mais em prática. Todos os ensinamentos que a gente precisa estão descritos na palavra. E aí me chamou a atenção aqui no livro de Provérbios, no capítulo 2, lá no versículo 9, que fala assim, então, eu estou lendo, vocês estão na RC, eu estou na nova versão transformadora, que fala assim, então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente fica perdido sem saber para onde que a gente tem que ir. E é uma coisa simples, você precisa buscar sabedoria. Com a sabedoria que vem direto de Deus, você vai entender tudo que você precisa entender. Você vai entender o que é o certo, o que é o justo, o que é imparcial e você vai saber o caminho que você deve seguir. A sabedoria, muitas vezes, ela vale até mais do que bons conselhos. Porque às vezes a pessoa te dá um conselho e você não tem a sabedoria para saber se aquele conselho é bom ou se ele é ruim. Sim. Se você tem que seguir aquele conselho ou se você não tem que seguir. Opiniões. Muitas pessoas dão opiniões e você não sabe se aquela opinião é boa ou se não é. Sabe? Coisas que acontecem, você não sabe se aquilo ali realmente veio para o bem ou veio para o mal. 2 caminhos para seguir, você não sabe distinguir qual caminho que você deve ir. Ou às vezes os 2 são bons, mas você não sabe distinguir qual que seria o melhor para você. E como que você consegue fazer essa distinção? Quando você tem sabedoria, sabe? Então, eu acho que o principal que a gente tem que pedir a Deus, a Bíblia já fala sobre a gente pedir a sabedoria a Deus, e a gente também tem que pedir o discernimento. Discernir o que é bom e o que é o mal. Mas até o discernimento você só vai conseguir ter se você tiver a sabedoria também em si. Sim, e na Bíblia a gente percebe que Deus, ele mostra o caminho, ele sempre mostra o caminho, tanto que nesse versículo que eu citei no início, que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, ele já fala, escolhe, pois, a vida, não é verdade? Sim. Então, na Bíblia a gente já encontra respostas sobre qual caminho é o mais indicado a seguir. E nós aprendemos no capítulo anterior que para a gente ter sabedoria é preciso, primeiro, o temor do Senhor. Deus, ele vai mostrar o caminho, mas muitas pessoas desprezam. Sim. E aí estão passando por frustrações, aflições, problemas, porque esqueceram de dar atenção a isso, a palavra, o temor do Senhor. E elas desprezam por falta de sabedoria. Sim. O caminho já está ali. A gente sempre volta para esse ponto. Sempre, porque já está ali. Como você falou, Sim. o caminho da vida e da morte, mas a Bíblia fala, escolha o caminho da vida, mas a pessoa despreza por falta de sabedoria. E na parte do versículo 2 até o versículo 4, a gente vai ver Salomão falando sobre a sabedoria como um tesouro escondido. Isso requer esforço, não é verdade? Requer ali um trabalho, requer um preço a ser pago. Para você adquirir alguma coisa, existe um valor, né? Existe uma troca ali. E para a sabedoria também, requer um esforço da nossa parte. E será que a gente está disposto a isso? Eu queria reforçar isso que você falou, né? Desse ser. Se aceitares os meus conselhos, né? Até chegar nessa questão da busca. Sim. Eu acho muito curioso como é que Deus ele respeita o ser humano. Ele não tinha essa necessidade, mas ele respeita. Olha, se você aceitar,
Se você me der ouvidos, se quiseres ouvires, se aceitares as minhas palavras, escolhe, pois, a vida. É um conselho, é uma orientação, mas de uma coisa que ele já sabe, mas ele deixa isso aberto para a gente, né? Aí, quando falam que a Bíblia é um livro patriarcal, que é um livro que impede das pessoas serem livres, é uma mentira, porque Deus não obriga ninguém a nada. A gente... E aí eu vou entrar num ponto que vocês falaram. Por que Deus fala e Deus orienta e a gente faz errado? Por que ele fala, olha, eu coloquei a morte e a vida, escolhe, pois, a vida. Eu coloquei a pessoa que pode te respeitar e a pessoa que pode te dar uma surra todo dia quando chegar em casa. Escolhe, pois, essa. E aí a gente escolhe errada. Por quê? Porque a gente não consegue perseverar naquilo que Deus fala. A falta de sabedoria faz a gente não ter noção do caminho que a gente está trilhando. É como se você colocasse um óculos embaçado, sujo, e aí você não consegue ver direito as coisas. Quando você tem a sabedoria, você tem um óculos bom com o grau que você precisa, ou talvez sem óculos, para você enxergar, você não precisa disso. Mas, sem a sabedoria, você simplesmente acha que o caminho que você escolheu é muito bom, porque ninguém segue um caminho quando acha que é mais ou menos, ninguém toma uma decisão achando que, não, eu vou tomar essa decisão aqui que eu vou me dar mal. Ninguém faz isso. Todo mundo acredita que é o melhor caminho. Por incrível que pareça, até o criminoso, ele faz aquilo e ele se defende porque ele acredita que aquilo é a melhor coisa para a vida dele. Ninguém mata alguém e fala assim, vou matar fulano para ser preso. Não. As pessoas falam, vou matar fulano que eu vou me vingar. Ele tem um motivo. Errado, sim, mas ele tem um motivo. E quando a gente escolhe o caminho errado, a gente tomou uma escolha de verdade. E a gente faz aquilo acreditando que aquilo é o melhor destino que a gente vai ter. Só que a falta de sabedoria, Deus não dá sabedoria a todo mundo. Não estou falando que... mas olha, Elon Musk, não sei se ele é cristão ou não, mas ele é um cara muito inteligente. Ele é o homem mais rico do mundo. No mínimo, ele é muito inteligente. Mas ele pode não ser sábio. Ele pode não ter sabedoria. A sabedoria é o além do além. É algo que você consegue prever coisas. Não estou falando que você vai ser um vidente da vida, mas você vai conseguir, através das circunstâncias, deduzir coisas do futuro pela sabedoria que Deus te dá. Não é uma sabedoria que você consegue em livros, em pesquisas, em doutorados. Não vai funcionar. Você vai ser muito inteligente naquilo. E tem muita gente inteligente. Tem muita gente muito inteligente. Só que a gente confunde os significados dessas palavras. Inteligência, sabedoria, discernimento, como a Laísa falou, entendimento, são coisas diferentes. A gente aqui trata tudo da mesma forma. É a menina, é a garota, é a mulher. Não, menina é uma coisa, a garota já é uma de pré-adolescência, a mulher já é uma mulher adulta. Só que a gente trata tudo da mesma forma. Só que não é. A Bíblia ela foi escrita palavra por palavra, inspirada, indicada, decidida por Deus, porque elas têm um significado. E quando fala de sabedoria, a sabedoria ela não vem de graça. Como você falou, em Tiago, o próprio apóstolo fala ensinando a pedir a Deus com fé para não ser comparado com um homem que se olha no espelho. Sim. A gente pode até lembrar da nossa aparência, mas quando a gente se olha no espelho, a gente tem evidências que a gente está com olheira, que surgiu uma espinha, né? Que a sobrancelha está torta, que o olho está mais ou menos, está vermelho. Você pode saber a sua aparência, mas só quando você se olha no espelho que você percebe esses detalhes. A sabedoria é isso. É você se olhar e você ter em mente o que realmente você está ali, ó, o que está na sua frente, você. A sabedoria é diferente de quem esquece das coisas. A sabedoria, a pessoa não esquece dos detalhes, porque ela fica ali, ó, gritando dentro da cabeça. No momento em que você quer a sabedoria, você pede a Deus. Só que aí a gente tem uma vírgula. Pede a Deus, Deus me dá sabedoria. Pronto, pedi a Deus. Não vai vir, mano. Você tem que buscar ela verdadeiramente. A perseverança. Por que as pessoas desistem de seguir aquilo que Deus falou? Por que pessoas
estão no caminho, estão trilhando o caminho. A gente vê isso aí em várias personalidades gospel que, olha, não sigo mais a carreira gospel, agora eu estou no secular. Cada um faz o que quer da vida, mas depois vai ter que pagar a conta sozinho. Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir... É sua escolha. Se você quiser, não te obriga nem a aceitá-lo, é uma opção. É sempre uma escolha. A gente tem essa decisão, a gente tem essa oportunidade, né? Deus poderia fazer a gente de robozinho, de igual Iá, né? Todo mundo adora, todo mundo canta, todo mundo ora, todo mundo... Mas não é assim. Não seria espontâneo, não é verdade? Nós fomos criados para adorar a Deus e precisamos também confiar mais no caráter de Deus. Se Ele indicou que tal caminho é melhor, então não vá pelo outro. Por mais que o outro pareça bom, o fim dele é de morte. A gente vai estudar isso aqui ainda, spoiler do livro de Provérbios. Mas vamos continuar aqui nesse estudo maravilhoso e agora eu quero vir aqui para o versículo 10, que diz assim, ó: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. No 11 vai dizer, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Aí eu fui até pegar aqui o significado de bom siso e diz a respeito desse discernimento, que até a Laísa falou aqui. Aqui na NVT fala que as escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Eu tô com a King James. Gente, cada um numa versão hoje. O bom senso Olha aí. te guardará. É aquilo. Eu vou entrar num lugar e vou sair gritando com todo mundo, falando alto, chamando atenção. Você vai ser mal visto. Você tem que ter bom senso. Né? E bom senso é uma coisa que está em falta atualmente. Né? As pessoas não têm esse senso de, olha, eu posso fazer assim. As pessoas não têm assertividade, não têm empatia. As pessoas esquecem disso. Só que, quando é para elas querem receber isso. Isso é uma coisa que a sabedoria nos ensina. Porque ela sabe colocar cada um no seu devido lugar, a gente sabe se portar. Por incrível que pareça, a gente aprende a se portar nos lugares. Provérbios diz muito isso, né? Porque se a gente for olhar a Bíblia, muita gente não vai dar crédito, mas quantas pessoas que não creem na Bíblia Sagrada como um livro de revelação, um livro inspirado por Deus, mas vão estudar Provérbios, porque tem conselhos práticos para a vida, não é verdade? Isso é muito precioso. E aí, quando fala sobre esse bom siso, sobre ter prudência, sobre ter esse bom senso, ser uma pessoa inteligente, ele vai trazer aqui nos próximos versículos, até o versículo 19, 2 cenários. Vai falar sobre o homem que diz coisas perversas e vai falar sobre a mulher estrangeira. E aqui eu queria trazer um destaque nessa questão da mulher estrangeira, sobre a sedução do pecado, que a gente até conversava aqui antes de começar o programa, falando de um relacionamento amoroso, por exemplo, e citando o próprio caso de Salomão. Quero ler com vocês aqui o texto de 1 Reis, no capítulo 11. No versículo 1 diz assim, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E ele acaba de dar esse conselho, olha só. Então ele fala aqui por experiência também. Ô, Júlia, desculpa te interromper. Na King James, quando fala aí a mulher estrangeira, estranha, né? Aqui tá a mulher imoral. Olha aí. Aqui também. Tá sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. As outras traduções trazem uma versão até mais clara, né, mais direta. Por isso que é bom a gente estudar com várias traduções. E aí vai dizer que Salomão, no versículo 2, diz que das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas. De outra maneira, elas perverterão o seu coração para seguires os seus deuses. E Salomão foi por esse caminho. Não naquele momento de cara, quando Deus avisou ele, mas é claro que no decorrer do caminho. No versículo 5 diz, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios. Em seguimento, aí fala que vários deuses, aí no 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. Então, a gente vê que Salomão também fala aqui por experiência, algo que ele passou. E aí a gente tira algumas lições, né? Primeiro, que a gente não tem ideia das consequências do pecado no momento em que você está ali, no ato do pecado. Em Eclesiastes, aí eu até faço um comentário sobre isso, porque a gente está estudando Provérbios. Eu li 1 Reis, onde fala sobre a história do rei Salomão. E Eclesiastes também foi escrito pelo rei Salomão, porém em um outro período da vida dele, mais de idade, mais vivido, mais experiente ainda. E ele mesmo escreve sobre isso, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra,
Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. No momento, você pensa, não tem nada a ver. Na hora você pensa, vou ver qual que é a dela, vou ver qual que é a dele. Só que Deus alertou ele. E da mesma forma, Provérbios aqui está nos alertando. A Bíblia nos alerta. E como nós já falamos, nós temos que escolher qual é o caminho, né? E Deus nos dá a orientação. E o fim da vida de Salomão ficou marcado assim, como alguém que se perdeu, que se envolveu com várias mulheres, que deixou de perseverar no caminho. E também Eclesiastes, só para completar esse entendimento, no capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E quem falou isso? O rei Salomão. Olha como ele terminou os seus dias. E aí eu trago essa reflexão para você, como que você quer terminar os seus dias. Porque isso vai ser determinado pelas suas escolhas de hoje. A gente pode até fazer aqui um panorama de como você se vê daqui a 5, 10, 15 anos. Só que assim, eu vou te convidar a fazer uma coisa um pouquinho mais prática, né? Para você ver os seus resultados a curto prazo também. Como você se vê daqui a 6 meses? Não é verdade? Só que para isso, quantos livros que você tem lido? Para quando chegar no final desses 6 meses, você ter mais conhecimento. Quantos cursos que você está fazendo? O que você tem aprendido? Que tipo de ambientes que você tem frequentado? Que tipo de pessoas fazem parte do seu convívio? Porque tudo isso vai determinar também o seu futuro, as suas escolhas de hoje. Sim. Você falou aí que ele não perseverou. Sim. Isso é uma das características que todos nós devíamos ter, de sermos perseverantes. Eu percebo que todas as pessoas que seguiram a Cristo ou do Antigo Testamento, que foram pessoas de Deus, elas eram extremamente perseverantes, todas que alcançaram alguma coisa. Jesus fala em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, perseverar não é fácil. Não. Porque se fosse, todos seriam salvos. Mas ele colocou olha, todos que vierem a mim vão ser salvos. Não, mas quem perseverar, e não é por um tempo, é até o fim. Quantos casamentos ainda não foram desfeitos porque a esposa ou o marido estão perseverando? E não desista. Por mais que a outra parte não esteja na mesma fé que você ou não esteja de acordo com a sua perseverança, continue obedecendo a Deus aquilo que Ele orientou para você fazer. Porque se a gente desistir, para. Imagina uma pessoa no hospital precisando de oxigênio e aí ela está lá com a máquina. E você percebe, os médicos falam muito, ele está resistindo. Tem uma hora que, se ele parar de resistir, se você chegar no leito e falar algumas coisas, olha, pode ir embora. Eu já ouvi casos de pessoas que falam assim, que chegou para a pessoa que estava lá em coma e falou assim, pode ir embora, pode partir, eu vou entender. E logo em seguida a pessoa faleceu, porque a pessoa parou de perseverar, acabou. Sim. Só que a gente faz esse fim todos os dias, em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque entre a morte e a vida, eu vou escolher a vida, mas a morte pode ser mais divertida. Então a gente tem que perseverar no que é correto. Aqui no finalzinho do capítulo, lá no versículo 20, fala assim, portanto, siga os passos dos bons e persevere nos caminhos dos justos. E aí vem o que você vai receber com isso, né? Pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas caso você escolha o outro caminho, os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Então tem uma recompensa quando você persevera no caminho bom. Sim. Quando você persevera fazendo o que é correto e quando você persevera tendo ali a sabedoria e praticando essa sabedoria dia após dia. Até porque insistir na coisa errada não é perseverança, já virou teimosia. Teimosia. Ou não é burrice, verdade? né? Também. Queria ser um pouquinho mais branda. Mas só para a gente poder finalizar aqui, a Laísa já até leu da parte do versículo 20 até o versículo 22, a gente tem um desfecho disso para ambos os lados, os justos, os que persistiram num caminho de sabedoria, e também para os ímpios, aqueles que escolheram contrário à vontade de Deus, qual foi o fim deles. E para que a gente tenha o mesmo fim do justo, é preciso integridade, é preciso que a gente tenha ali um espírito reto, uma pessoa contínua e focada. E não basta a gente começar bem, como eu até falei aqui sobre o rei Salomão, que é o que nós estamos estudando. Não basta começar bem, mas é preciso terminar bem também. Então, faça esse balanço de como está a sua vida.
Anos vão se passar, meses, dias, semanas, e aí você vai ter um período ali, vai poder dizer satisfeito sobre esse tempo, ou vai ser um período que você só deu desculpas, você só viveu uma vida de teimosia, longe do Senhor? Porque é isso, não basta você começar bem. Eu já participei de uma corrida de rua que eu falei, vou largar ali na frente, vou começar com tudo, vou arrebentar nessa corrida. Foi Eu me até arrebentei. onde? Eu fiquei 1 minuto, se foi muito, correndo o ritmo que eu tava, porque depois já começou a doer aqui. Aí você vê, todo mundo tava atrás de você, passando Então, assim. assim, adiantou o que eu largar lá na frente, sair igual uma doida correndo. É Não Se eu manter terminei... aquela constância. A constância vale muito mais. Você ser íntegro ali, constante, isso vale muito mais. E que você possa terminar bem, né? Terminar ali nos primeiros colocados, né? Diferente de eu, que eu nem lembro qual foi a posição que eu fiquei nessa corrida. Mas, ó, melhore apenas 1% hoje. Sim. Tá bom. No final de um ano, você melhorou 365%. Perfeito. Mas 1%. Ah, não consigo ler. Lê uma página. Não consigo orar. Ore por 1 minuto. Isso. Não consigo fazer um exercício físico. Caminhe por 1 minuto. Nem que você vá na rua e volte. Faça uma caminhada de 5 minutos. Não é nada. Para quem não alguma faz coisa. nada, é alguma coisa. Sim. E essa perseverança, ela pode ser exercitada. Conforme eu vou fazendo, aquilo vai me dando ânimo. Pra e aí, quando fazer você mais. pensa assim, ontem eu fiz, então hoje eu consigo fazer, porque eu fiz ontem, então hoje eu consigo. E ali você Sim. já quer fazer até um pouquinho mais. Não, caminhei Exatamente. 5, acho que eu consigo caminhar 7 minutos. Exato, e vai. Exatamente. Daqui a pouco São você tá pequenos correndo. passos. Você vai construindo um pouquinho, daqui a pouco você concluiu e, meu Deus, já? Assim como nós, lendo um capítulo por dia, daqui a pouco, já lemos a Bíblia inteira? Amém. Que você continue com a gente nesse estudo. E agora eu quero ler com você aqui a nossa participação do missionário R.R. Soares a respeito desse capítulo 2 de Provérbios. Vamos ver o que ele tem para comentar. Salomão nos mostra que a sabedoria produz certas qualidades no caráter daquele que a busca, visto que ela capacita a mente humana com discernimento, senso de justiça e ainda conduz ao conhecimento de Deus. Além disso, quem deseja ter sabedoria deve possuir uma disposição interior para aceitar suas instruções e guardá-las no coração. Se você deseja ser sábio, clame por entendimento, com a certeza de que o Senhor irá ouvi-lo. Amém? Que assim seja. Guarde cada uma dessas palavras no seu coração. Eu agradeço a você aí de casa que ficou conosco até aqui. Agradeço a Anderson Nascimento mais uma vez e Laísa Santos. Obrigada, Júlia. Amém. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e eu te aguardo amanhã em Provérbios capítulo 3. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!